deslocamentos. No caso, a matriz de rigidez, que seria o K, é ali que vão estar inseridas as informações do nosso material, como o modo de elasticidade dele, o Poisson, e como seria o comportamento dele depois, quando começa a plastificação. E o método de elementos finitos, ele tem que apresentar equilíbrio entre as forças e os deslocamentos e a matriz de rigidez. Por exemplo, nós damos uma entrada com a força no método. Logo, nós não temos deslocamentos, mas sabemos a força. Então, F igual a matriz de rigidez seriam as propriedades do material e ele vai calcular por interações o deslocamento. E também pode acontecer o controle de deslocamento, que nós vamos inserir um deslocamento na viga e aí ele vai calcular a força a partir dessas interações. De uma maneira bem simples, é mais ou menos isso o método dos elementos finitos que o software usa. Para entender mais profundamente sobre isso, é uma matemática bem pesada, na verdade, tem que fazer curso, sabe? Assim, uma matéria de uma ou duas ou mais matérias de pós-graduação para entender ele profundamente no software, né? Mas, como nós utilizamos ele mais como uma ferramenta para desenvolver nossos problemas não lineares, enfim. E o método dos elementos finitos, ele funciona em cada nó, que chamam. Cada nó seria esses quadradinhos que vocês estão vendo aí. Por exemplo, no T3D2 ali, tem 2 nós. É um nó de elemento linear. Então, quer dizer, ele faz aquela equação para cada nó. O Abacus apresenta 3 tipos de elementos, sendo eles o elemento linear, que, como está exemplificado ali, seria uma armadura dentro de um concreto armado, um elemento de casca, o elemento shell, que é o que nós vamos desenvolver hoje na viga metálica, muito semelhante a isso aqui, essa imagem que está aparecendo para vocês. O elemento shell é quando uma das dimensões ele é muito maior que as outras duas. No caso das vigas metálicas, nós poderíamos até utilizar os elementos sólidos. Entretanto, há muito custo computacional para uma resposta muito semelhante. Então, é mais interessante utilizar os elementos shell, elementos de casca. E, como vocês podem ver na parte do concreto ali, daquela viga de concreto armado, utiliza-se elementos sólidos, porque as 3 dimensões são bem consideráveis nesse caso. E, lógico, o gasto computacional, a demora para fazer essa análise é muito maior do que o elemento shell, como a viga metálica apresentada. E, além disso, a gente ainda tem um contato entre as armaduras e o próprio concreto, que também faz com que a simulação demore um pouco mais. Mas hoje eu vou apresentar só para vocês que existem esses 3 tipos de estrutura, esses 3 tipos de elementos. No caso do nosso curso em si, vai ser apresentar o Abacus, a interface do Abacus, como nós fazemos a modelagem, como que nós colocamos as partes, né? Como a gente primeiro desenha em 2D e depois faz uma extrusão para colocar profundidade na viga. Após colocar essa profundidade, nós colocamos as propriedades dos materiais, fazemos as boundary conditions, as condições de contorno, que seriam nada menos, nada mais que as condições de apoio ou onde vai o carregamento. Depois, executamos o job, né? Executamos o modelo numérico e, por fim, retiramos os resultados, fazemos as análises. A interface, eu vou desenvolver com vocês. Eu pensei em apresentar e passando cada coisa, mas eu acho que é mais interessante, talvez, eu ir desenvolvendo um modelo juntamente com vocês. E nisso, já ia apresentando a interface, já ia mostrando para que usa aquilo ou outra coisa. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos que vai ser estruturado assim o curso. A interface vai estar presente em todos os tópicos, porque nós sempre vamos estar interagindo com a interface. A modelagem, que seria fazer, literalmente, o desenho, depois inserir no desenho as propriedades do nosso material, que vamos utilizar o aço hoje, fazer as boundary conditions, os apoios, onde vai ser inserida a carga, executar e analisar o trabalho. Para hoje, nós vamos utilizar o material ASTM 572 de grau 50.
No caso, esse material é um aço com limite de escoamento, com a tensão de escoamento de 345 MPa, como é mostrado ali na tabelinha abaixo, e o limite de resistência dele é 450 MPa. Já o perfil vai ser um W350 por 57,8, como é apresentado na imagem. Ele tem 358 milímetros de altura, a espessura da mesa 13,1 milímetros, a base tem 172 milímetros e a espessura da alma tem 7,9 milímetros. Nossa viga vai ter 2 metros. Então, quer dizer, esse vai ser o desenho 2D que nós vamos fazer, como vocês estão vendo agora. E depois vamos extrusar, vamos dar profundidade para ele, colocando os 2 metros. Se eu estiver indo muito rápido, galera, vocês podem me avisar também, tá? E vamos seguindo. Tá. O vínculo que nós vamos utilizar, a viga que nós vamos simular, vai ser semelhante a essa, só que sem os enrijecedores centrais, no caso ali. Vamos simular uma viga metálica com o vínculo de garfo. O vínculo de garfo são essas travas nas laterais que vocês estão vendo da viga. No caso, ele não deixa a viga tombar no ensaio. Nas vigas metálicas, isso é muito interessante, porque elas tendem a tombar no ensaio devido à sua esbeltez, coisa que não acontece com as vigas de concreto, né? É muito difícil, eu praticamente nunca vi, para ser sincero, vínculo de garfo em viga de concreto. Então, é muito normal em vigas de aço. Nós vamos colocar essas boundary conditions, essas condições da viga. Ela está apoiada de um lado, um apoio de primeiro gênero, que não deixa ela ir para cima nem para baixo, né, travada em Y. Do outro lado, um apoio de segundo gênero, que vai travar em Y e, no caso, em Z aqui. E, além dos apoios, vai ter o vínculo de garfo, que não vai deixar a viga se deslocar para os lados e nem mesmo girar em torno do eixo Z. Tá bom? Em outras palavras, nós vamos fazer isso no Aptos. Isso que eu acabei de mostrar, essa imagem que eu acabei de mostrar, nós temos uma viga com os vínculos de garfo nas extremidades e a carga sendo inserida no centro dela, ela pode ser simplificada numericamente para isso. No caso, temos a carga ali no centro aplicada, vai ser um ponto de aplicação de carga, tudo bem. Agora, quando nós olhamos a mesa superior, nas duas extremidades dela, nós podemos ver que ela está travada em UX e URZ. Essas marcações que eu coloquei de U, de UR, o U, no caso, é deslocamento. E UR seria a rotação, que ela vai estar travada. Então, na mesa superior, nós podemos ver que ela está travada em UX e na rotação em torno do eixo Z. Ali no canto direito, embaixo, a gente tem as 3 dimensões globais que estão dando as direções para a gente, vamos dizer assim, para onde que é X, para onde que é Y, para onde que é Z, tá, galera? Só para ficar um pouco mais fácil de entender. E embaixo também, né, na parte inferior das mesas, também vai acontecer isso, o travamento em UX, ele não vai para cá nem para lá, e também a rotação em Z. Não vai rotar, ela não vai ter rotação no seu eixo longitudinal. Ademais, eu achei interessante colocar essas mesmas condições de contorno no centro da alma, porque também vai estar no centro da alma, porque também vai estar travado, também vai sofrer o vínculo de garfo ali. E os apoios de primeiro e segundo gênero que eu falei para vocês. No caso da esquerda, temos o Y, ele vai estar travado somente em Y, ele não vai para cima nem para baixo. Na direita, apoio de segundo gênero, ele vai estar travado em UY e UZ. Tá bom? Então, quer dizer, ele não vai para cima nem para baixo, nem se deslocar no eixo longitudinal dele. Beleza, pessoal? Isso aqui tentando passar para vocês mais ou menos o que vai ser desenvolvido aqui. Pode ser um pouquinho difícil, parecer um pouco difícil, mas quem sabe quando a gente começar a praticar, quando começar a fazer a viga, fica um pouquinho mais fácil de entender. Tá bom? Qualquer dúvida também, vocês podem parar e perguntar, beleza? E por último, até o momento, a inserção do material. Como falei, nós vamos usar o material STM572 grau 50, que no caso tem uma tensão de escoamento de 345 MPa.
neste caso de hoje, como é uma coisa mais simplificada, nós vamos usar o modelo elastoplástico perfeito. E esse modelo quer dizer o quê? Quando ele chegar na tensão de escoamento, ele vai se manter nessa tensão, não vai escoar, não vai acontecer nada. Nós vamos usar esse modelo hoje somente para ter uma simulação mais rápida. Possivelmente, na aula de não linearidade, eu já vou passar um modelo de material, um modelo constitutivo de Earth, que é o nome do modelo constitutivo. Esse modelo, ele já pega a fase elástica, o escoamento e o encruamento do aço. Então, vai ser um modelo mais fidedigno, assim, vamos dizer, com a realidade. O modelo que nós estamos utilizando hoje é uma coisa simplificada, só para passar uma introdução do Abacus para vocês, tá bom? Gente, acho que nos slides que eu tinha para passar era mais ou menos isso. É só um resumo do que vai ser feito aqui. Eu vou liberar esses slides depois para vocês. Queria perguntar se ficou muito rápido, se conseguiram entender mais ou menos o que vai ser desenvolvido. Acho que quando a gente começar a desenvolver, vocês vão entender um pouco melhor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, gente. Caso não, é uma pergunta. Vocês estão com Abacus aí? Estão com Abacus instalado? Aqui tá tranquilo, André. Tá tranquilo, hein, Eduardo? Então, beleza. Acho que eu vou seguir, vou começar a fazer a nossa viguinha. Tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, galera. E deu algum problema aqui com a licença do Abacus, que eu não consegui fazer esse modelo antes, então a gente vai fazer esse modelo junto hoje pela primeira vez. Olha que legal. Então, como que vai ser? Mas acho que tranquilo. Beleza? Então, pessoal, tela do Abacus, só familiarizando para vocês, tá bom? Uma coisa que eu acho que é interessante, antes de começar qualquer job que você for fazer no Abacus, enfim, qualquer coisa que você for fazer no Abacus, é vir aqui e Set Work Directory. No caso, você vai decidir onde você vai salvar o seu projeto. E é interessante porque se você não fizer isso, ele vai sempre salvar tudo no mesmo lugar e aí vai ficar uma confusão depois. Eu vou colocar em documentos aqui. Vou colocar mini curso. Desculpa. No diretório, mini curso. Acho que ele já está indo para cá. Beleza. Continuando. Ali você criou só o diretório, tá? Não é o arquivo em si ainda. Quando vocês forem salvar o arquivo em si, aí vocês vão vir aqui em Save As, e aí sim, ó, ele já vai para a pasta do mini curso. Você criou o diretório, você criou a pasta que você vai salvar os seus arquivos. Eu vou colocar aqui Viga, um nome. Pronto, já está salvo o nosso modelo. Aqui embaixo ele mostra, ó, disco C, user, documentos, mini curso, Viga. Tá bom? Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer também é nomear meus modelos. E eu vou colocar o nome desse aqui de Viga int, de introdução. Beleza? Primeiramente, nós vamos fazer o desenho 2D do nosso problema. Para isso, nós vamos ir aqui em Parts. Bom, galera? Como eu falei para vocês no começo do curso, o nosso elemento que vamos trabalhar é um elemento shell. Ele é 3D, mas ele é shell. Enfim, aqui Viga, 3D. Ele é um elemento que é deformável. Quando a gente vai trabalhar com esse rígido, discrete rígido, analytical rigid, já é uma coisa assim, ele seria o nosso atuador.
como ali no laboratório? Seria onde a placa que a gente vai inserir a carga. E não é o caso aqui, porque quando ele é rígido, no caso aqui, o ábaco entende que ele não vai ter deformação, mas só mais uma coisa para passar esforços, a carga passa por essa placa e depois vai para a viga. Beleza, pessoal? Eu não sei se vocês têm as dimensões aí, creio eu que não, da viga. Se tiver como, acho que vai ajudar a tirar um print dessa parte aqui. Para vocês saberem as dimensões que a gente vai estar desenhando. Beleza, pessoal? Conseguiram tirar um print aí, alguma coisa do tipo, anotar? Só para a gente saber a seção transversal da viga que a gente vai estar trabalhando. Fechou. Deixa eu minimizar aqui, vai que eu preciso de novo, né? Então, voltamos lá. Então, pessoal, aqui a gente vai começar o nosso desenho 2D da nossa viga. Tá bom? Para isso, a gente precisa de em partes, como eu já falei. Vou colocar o nome aqui de viga. É um elemento 3D. Um elemento 3D. Ele é deformável. E aí vem o ponto que eu estava conversando com vocês anteriormente. Existem 3 shapes, 3 formatos que a gente pode dar para o nosso elemento. Seria o sólido, muito utilizado em concreto. O shell, que é muito utilizado para aço, como eu já falei para vocês, perfis metálicos. O wire e o point, que seria somente um ponto ali. Enfim, o que a gente vai utilizar será o shell extrusion, para dar profundidade para a viga. Esse approximate size aqui é o tamanho aproximado da malha no background do abacus que a gente vai trabalhar. Essa malha aqui, tá com tamanho de 400. Galera, aqui tem uma coisa muito interessante que é com que unidade de medida nós estamos trabalhando. Para ficar sempre newtons por milímetro quadrado, para dar MPa, eu costumo trabalhar em milímetros. Então, quer dizer, a nossa viga ela tem 2 metros, vai ter 2.000 milímetros de profundidade de extrusion. E nosso perfil, a parte transversal dele, vamos fazer todo em milímetro também. E nos perfis metálicos ele casa muito bem, né, gente? Porque quando nós temos as tabelas com as informações, ele já vem todo em milímetro. Mais uma coisa interessante que eu vou passar para vocês é que quando a gente for fazer o desenho, a gente vai utilizar não o desenho shape, a gente vai utilizar esse desenho por linhas, para onde passa os centros, tanto na mesa superior quanto na mesa inferior. Por que nós fazemos isso? Bem, como eu falei, nós vamos colocar as propriedades do material depois. Então, nós vamos colocar também a espessura depois. Por isso que nós precisamos retirar, assim, da altura total, uma mesa, vamos dizer assim. No caso, seria 358 menos 13.1, que aí daria do centro superior até o centro inferior. Depois nós colocamos espessuras nas chapas. Beleza? Então, por momento, nós vamos fazer esse desenho aqui. Esse da direita. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com coordenadas no Abacus, que eu acho que facilita um pouco. E para isso, para fazer as lines no Abacus, nós viemos nesse comando aqui. Create Lines. Quando nós viemos nesse comando, você viu que aqui embaixo apareceu um Pick a Starting Point for the Line. No caso, nós vamos colocar um ponto inicial para a nossa viga, nosso perfil. Em X, eu costumo colocar 0, para não ter problemas depois, né? A alma vai ficar no 0. Só que em Y, no caso aqui, eu pego o perfil, que está em 344,9, e divido por 2.
No caso, a divisão por 2 vai dar 172,45. Então, quer dizer, eu coloco 172,45 menos 172,45 até mais 172,45 no ponto final. Vocês entenderam essa parte de dividir por 2 a altura? Porque ó, o meu ponto inicial vai estar em x no zero e em y em menos 172, no caso, vírgula não, no Abacus tem que ser ponto, tá? O vírgula ele separa as direções. Ponto 45. Ó, ele já veio aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto inicial. Agora, no mesmo lugar, ele está pedindo o nosso ponto final. Que, como eu dividi a altura por 2 e o meu primeiro ponto foi menos 172,45, o meu ponto final vai ser 172,45. Vou colocar 0,172,45. A nossa alma está pronta. Eu dou um ESC só e beleza. A parte da alma está pronta. Vou voltar aqui para a sala. Pessoal, alguém conseguiu fazer aí? Dá um alô. Se está rolando, se não está rolando. Se ficou perdido em alguma parte também, pode falar. Beleza. Para as mesas, nós vamos fazer a mesma coisa. E no caso, a mesa tem 172 milímetros. Vamos dividir por 2, colocamos o ponto inicial e colocamos o ponto final. Caso a mesa 172 dividido por 2, daria 86. Então, vamos novamente aqui. Create lines. Ele vai perguntar os pontos, né? Então, em x, como nós estamos à esquerda, vamos colocar menos 86. Vírgula. Lembrando que essa é a mesa inferior. E na mesa inferior, nós estamos em menos 172,45. Beleza? Que é o nosso ponto inicial daí. Nosso ponto final, nesse caso da mesa, seria 86, menos 172,45. Beleza? Nossa mesa inferior está pronta. Galera, assim, é muito trabalhar com coordenadas. Não que esse jeito seja o único correto a se fazer, sabe? Do jeito que eu estou fazendo, dividido por 2. Eu poderia muito bem ter começado do 0, 0 e depois ido para o 0,344,9, que eu teria a altura da alma também. Enfim, são jeitos de trabalhar. No Abacus tem muito disso, sabe? Não existe muito, assim, a minha maneira é a maneira correta. Não, é uma das N maneiras que tem para resolver esse problema. Agora eu vou fazer a mesa superior, que de maneira semelhante à mesa inferior, nós começamos com menos 86, só que dessa vez vai estar na parte superior. Então, 172,45 positivo. E depois, 86,172,45. Então, ESC. Beleza, galera. Nossa seção transversal está feita. A nossa seção transversal está feita. Apertaram o ESC aí. Talvez apareça um done aqui para vocês apertarem, clicarem. Clicou nesse done. Ele vai perguntar aqui qual que é o depth, qual que é a profundidade da nossa viga. E como eu falei para vocês que estamos trabalhando com milímetros, vamos fazer 2.000 milímetros. E aqui está a nossa viguinha, começada já. Startamos ela já, está começada. Alguma dúvida, galera? Conseguiram chegar aqui também? Qualquer coisa, vão falando aí. Eu vou seguindo por aqui. Tá tranquilo, tranquilo. Fechou. A segunda parte agora, que nós já fizemos o desenho da viga,
já fizemos a parte dela, né, a nossa viga, vamos colocar os materiais, que nem eu falei para vocês. E nós simplesmente clicamos aqui em materiais, é uma coisa até que meio sequenciada, vamos dizer assim, mas vamos criar o material. Vamos aqui em materiais, colocar aço G50. Eu acho que não pode ter cedilha ou acento, alguma coisa do tipo que dá erro aqui. Beleza? É assim, da mesma maneira que todo material funciona, há uma parte elástica, uma parte plástica no nosso material. E no caso do aço, nós vamos considerar, nesse exemplo aqui, 200 GPa de módulo de elasticidade e 0,3 de Poisson, coeficiente de Poisson, que é o que o Abacus vai pedir para nós. Então, nós vamos aqui ó, em Mechanical, Elástico, Elasticity e Elastic. Beleza? No caso, o nosso material, ele é um material isotrópico. Se fosse a madeira, por exemplo, já seria diferente, porque a madeira é um material ortotrópico, são condições para cada lado. Isso aqui vai influenciar muito naquela forma que eu passei para vocês sobre a rigidez, sobre a matriz de rigidez. Então, aqui a gente está dando informações para o software conseguir trabalhar depois. Então, aqui esse módulo seria o módulo de elasticidade. Vamos utilizar 200.000, ou 200, no caso está em MPa, né? Ou 200 GPa. Mas aqui tem que ser 200.000. A tela é meio pequena aqui. Beleza. E no coeficiente de Poisson vamos utilizar 0,3. É muito utilizado já no aço. Esse é o coeficiente de Poisson que a gente usualmente utiliza nas simulações com aço. Beleza, a parte elástica do material está criada. Em seguida, nós vamos criar a parte plástica. Nesse caso aqui, quando ele atinge a tensão de escoamento, que é 345 MPa, ele vai ter um comportamento elastoplástico perfeito. Quer dizer, ele não vai se deformar mais e vai continuar nessa tensão. Então, nós colocamos aqui 345 e 0. Que ele vai se manter constante, depois não vai ter mais informação, simplesmente vai se manter nessa tensão. E de uma maneira bem assim, resumida e simplificada, o material está criado já. É isso, a gente pode já começar a atribuir a nossa viga. Beleza? Então aqui, ó, nós temos a parte, foi criada a nossa viga, seria o desenho 2D, o material, que foi o aço G50 que nós acabamos de criar. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, nós precisamos, como aqui no desenho, ó, eu falei para vocês que a gente ia sair do meio das mesas e também do meio da alma, nós precisamos colocar a espessura. Entretanto, é possível ver que há uma espessura diferente entre a mesa e a alma da viga. Então, nós vamos ter que colocar duas sections, que eles falam, duas sections diferentes, porém com o mesmo material, o aço grau 50. Para fazer isso, nós podemos vir aqui em Sections, ou aqui, Create Section, e aí ele vai perguntar, você quer criar uma seção de que tipo? Shell, sólido, beam ou outra? No caso, nós estamos trabalhando com um elemento de shell. Eu vou colocar a alma aqui, continue, e só para eu lembrar, a espessura da alma é 7,9. Aqui ele já automaticamente preenche o valor, que seria o valor não, desculpa, ele automaticamente preenche qual material nós estamos utilizando. Entretanto, se houvesse algum outro material, vamos supor, um aço grau 60, nós poderíamos vir aqui nessa abinha, ele ia apresentar mais materiais. E aí a alma, por algum motivo, é grau 50 e a mesa é grau 60. Você vai conseguir criar sections diferentes com materiais diferentes também.
Enfim, como eu falei, eu até esqueci aqui, a espessura da nossa alma é 7,9 milímetros. Beleza, galera? Aqui, ó, shout thickness 7,9 milímetros. Agora, vamos criar a outra parte, a outra section, que seriam as mesas. Aqui, mesa. A mesa, no caso, tem 13,1 milímetros. Nós fazemos o mesmo processo. 13,1 milímetros aqui seria a espessura da mesa. Beleza? Criamos as duas seções que nós precisamos, as duas sections. Agora temos que atribuir ao nosso material, a nossa viga. Para atribuir, nós vemos aqui, e logo embaixo, assign sections, que seriam dar para o nosso elemento, dar para o nosso desenho as propriedades da seção que nós acabamos de definir. Então vamos lá, assign section, selecionamos a seção que vai ser... Selecionamos a seção que vai receber aquelas propriedades. Vamos fazer a alma primeiro, acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Selecionada a alma, dá um done, e aí ele pergunta, qual section que eu vou querer utilizar para a alma? Mesa ou alma? No nosso caso, alma. Isso aqui, galera, eu já vou explicar o que é, mas seria... dá até para explicar agora. Seria da onde ele ia começar a extrusão dele. No caso do meio daquela... No meio da nosso desenho 2D, sem as espessuras. Ele ia começar do meio, ia metade para um lado, metade para o outro. Ou aqui na mesa, vai metade da espessura para cima e metade da espessura para baixo. Ele apresenta outras maneiras também, como top surface ou bottom surface. No caso, se fosse o top surface, que seria acima da superfície, acima da surface ali, toda a espessura toda a espessura da nossa viga, ela iria começar aqui nessa linha e ia para cima. Mas aí não ia estar condizente com o que a gente está fazendo. Porque essa linha pontilhada determina que metade está para baixo e metade está para cima da espessura do nosso desenho. Então, a gente utiliza o middle surface. Agora vamos atribuir as propriedades para a mesa. E para fazer isso, eu não consigo clicar somente uma, eu tenho que clicar em todas, né? E para isso nós podemos utilizar aperta o Shift, com o Shift apertado você seleciona a outra aba. E depois seleciona a aba inferior. Para rodar o desenho, a gente aperta Ctrl Alt e o mouse daí. Ou você também pode utilizar o comando aqui em cima para rodar o desenho. Beleza? E por fim, selecionamos a nossa última parte. Caso, galera, vocês tenham selecionado alguma coisa errada, você pode vir aqui, apertar o Ctrl e selecionar a parte da mesa que você, por um acaso, ou algum outro projeto, selecionou errado. Enfim, voltamos aqui, apertamos Shift e damos um Done. No caso, é a mesa. Middle Surface, eu já falei. Fechou. Eu não sei se o tool de vocês vai estar mais ou menos assim ou não. Está semelhante. Deixa eu ver aqui. Toolbars. Uma coisa que eu gosto muito de deixar ativado, talvez no de vocês também não esteja ativado, porque essa licença é a primeira vez que é aberta aqui, foram licenças de cursos. Eu estou utilizando uma licença de curso também, seriam essas views aqui. Essas views para eu ver em 3D ou nos eixos que eu quero ver. Enfim, beleza. Dá um dano aqui. As seções foram atribuídas, os materiais foram atribuídos. Como eu sei os materiais foram atribuídos? Bem, eu posso vir aqui para ter uma visão uma visão de frente, vamos dizer assim, para a nossa viga. E tá tudo linha, né? Não tá aparecendo nada. Nós podemos vir aqui em View, Part Display Options. Nesse Part Display Options, vai ter aqui Render Shell Thickness. No caso, vai renderizar
a espessura da viga que a gente está trabalhando. E aqui, ó, como a gente vê se foi atribuído ou não as nossas propriedades. Lembra do que eu falei? Do middle surface ou do bottom surface? Ele saiu dessa linha aqui e foi para cima, metade para cima e metade para baixo. Como vocês podem ver. Aqui no centro também foi metade para um lado, metade para outro. Essa parte ele se sobrepõe, mas vai criar uma rigidez um pouquinho maior ali, mas é até uma coisa boa, para ser sincero, ele cai bem, tá bem, vamos dizer assim, afinado com a realidade. Mas é mais ou menos isso, galera. A gente faz a atribuição dos materiais, a gente coloca seções para ter espessura, para ter profundidade. Eu vou tirar essa renderização porque eu particularmente não é muito bom trabalhar com ela. Pode deixar as coisas um pouco confusas. Mas é só para ver se foi atribuído ou não o material. Beleza? Uma boa parte do nosso trabalho aqui está feito já. Agora nós vamos para a parte de atribuir as boundaries conditions, no caso, as condições de contorno. E eu acho que eu vou atribuir primeiro as condições que estão um pouco mais fáceis, que o Abacus já tem os pontos definidos. Para isso, nós vemos aqui em Steps, Initial Conditions, seriam as condições iniciais, e Boundary... enfim, eu esqueci de fazer uma coisinha agora. Vamos voltar à fita. Antes de fazer tudo isso, de colocar as boundaries conditions, nós precisamos lançar a nossa parte no assembly. Esse assembly seria onde a gente vai conseguir fazer nossos desenhos, brincar com nossos desenhos, vamos dizer assim. No caso aqui, a gente vem em assembly, clica no mais, depois vai em instances. E aí o nosso único desenho é a viga. Então nós damos um apply para colocar ela. Só que antes, esse negócio é bem interessante do depend ou independent, que seria para fazer a malha da viga, para fazer no assembly, ou você faz um material por vez. Nosso caso é só um material, né? Nosso caso é somente a viga, mas se fosse uma viga de concreto armado, por exemplo, nós teríamos aqui em partes, literalmente, as partes dela, que seriam a viga de concreto, teria, não sei, o aço do estribo, teria o aço da armadura longitudinal inferior, a armadura longitudinal superior. Então, estaria tudo separado em partes, e aqui no assembly, nós juntaríamos tudo, né, todas essas partes, e faríamos um desenho só. E aí que vem esse dependent e independent, porque o independent nós colocamos para fazer a malha de elementos finitos no nosso desenho no assembly. Então, pegaria tudo de uma vez. Já no dependent, a gente ia material por material na parte para fazer a parte de elementos finitos, para fazer a malha. Eu vou colocar independent aqui. E vocês podem ver que a nossa viga ela ficou levemente deslocada da origem, que seria onde se encontra o X, Y e Z. Para esse caso em específico, não ia fazer muita diferença, porque eu não tenho que posicionar barras, eu não tenho que, enfim, colocar estribos, eu não tenho que colocar as coordenadas corretas para barra de aço, enfim, ou outros elementos que poderiam ter também. Mas, caso vocês vão trabalhar algum dia com alguma coisa desse tipo, nós podemos transladar a nossa viga. Para isso, nós vamos aqui em Translate Instance, clicamos nele, pegamos nosso primeiro ponto, eu gosto de pegar esse ponto aqui, o ponto inferior da viga, seria o nosso ponto de... Qual ponto nós iríamos mexer da viga, a partir de qual ponto, poderia pegar qualquer um desses, mas eu prefiro esse. Beleza, ficou rosinha, está selecionado. E para onde que eu quero levar esse ponto? Quero levar para a coordenada 0, 0, 0. Que aí ele vai para a origem aqui. Nosso começo da viga
fica na origem. Ok. Beleza? Tom ESC. Eu prefiro trabalhar assim, pessoal. Não sei... Assim, eu gosto de trabalhar assim, deixando alguma parte do desenho no 000 para que eu tenha um ponto de saída para as outras coordenadas, caso seja necessário inserir. Beleza? Feita essa parte do assembly, agora sim, nós vamos para as condições de contorno. No caso, para fazer as condições de contorno, nós vamos em Steps, Initial e BCs. Esses steps, esse step inicial, o step tradução seria mais ou menos passos. Esse nosso passo inicial é para garantir que antes que a força seja inserida ou antes de qualquer coisa, a nossa viga já vai estar travada nas condições de contorno pré-determinadas. Então, quer dizer, vai ter esse step initial e depois nós vamos criar o step 1, que vai começar, aí sim vai começar a ser inserida a carga. Então, vamos lá. Eu vou primeiro colocar as boundary conditions na mesa. Pode ser, mesa. Mesa, mas depois eu vou para a alma também. Acho que eu vou colocar assim, o X e o RZ. Mechanical, displacement e rotation. No caso, nós vamos utilizar um exemplo. Displacement seria deslocamentos, né? E rotation seria a rotação em volta do seu próprio eixo ou, enfim, qualquer outro eixo que a viga possa rodar. Só lembrando, um desenho que eu já passei para vocês, quais serão nossos travamentos na mesa superior. Na mesa superior, nas extremidades, o X e o RZ. No outro lado, o X e o RZ também. Nas inferiores, o X e o RZ, o X e o RZ, onde eles estão presentes. Na parte da alma, a gente vai fazer um pouquinho depois. Vamos fazer a sessão mais simples depois, vamos fazer a sessão mais simples agora. Depois eu tenho que fazer meio que um ponto a mais no meio da alma para eu conseguir colocar aquele travamento no meio. Tá bom? Então, vamos fazer os primeiros, que são mais fáceis, que no próprio desenho geométrico já tem esses pontos. No caso, onde que vai estar as partes que vão estar travadas para deslocamento em X e para rotação no eixo Z, deslocamento em X seria para cá. E a rotação no eixo Z seriam esse ponto, opa, não selecionou. Sempre lembrando, pessoal, que tem que ficar apertado o Shift para selecionar mais de um ponto. Beleza? Aí tem um ponto lá escondido ali atrás. Nós vamos dar um Ctrl Alt e rodar o mouse. E, na verdade, só apertar o botão esquerdo que ele roda. Beleza? Selecionamos as partes que vão estar travadas em X, nos deslocamentos e na rotação no Z. Done. E aí ele vai perguntar, qual que você quer travar? O que você quer travar? O X, nesse caso, seria o 1. O 1, no caso, representaria nas direções globais. 1 representaria o X, o 2 o Y e o 3 o Z. Então, o 1 estaríamos travando em X e o R3 vamos estar travando a rotação no eixo Z. Vocês podem ver que até meio que é um pouco intuitivo o desenho, porque você vê que ele fez um apoiozinho girado para cá, mais ou menos não, exatamente como está no nosso vínculo de garfo. Beleza? Beleza. Uma boundary condition foi criada. Agora vamos para a próxima. Vamos criar essa aqui, que seria um apoio de primeiro gênero com o Y do lado esquerdo. Vamos lá, novamente. Vou colocar aqui. Não pode. Uma coisa que vocês não podem fazer é começar com um número, eu não sei porquê, então eu teria que colocar G1.
apoio de primeiro gênero. Eu vou colocar somente desse lado, que só desse lado é travado somente em Y, aqui no centro. Done. E como eu falei para vocês, o 1 é X, o 2 é Y, o 3 é Z. O nosso travamento está em Y, então o 2 travado. Ó. Pode ver, como eu falei, é um pouco intuitivo. Tem um triângulozinho ali com a virado para cima, como é bem feito também usualmente no curso de graduação. Enfim, para fazer o apoio com dois gêneros, Gen 2, segundo gênero, no caso. Selecionamos essa parte. Nesse seria o 2 em Y e o 3, porque ele não vai fazer assim. Ele não vai fazer assim, ó, para esse lado aqui. O nosso apoio do segundo gênero aqui. Ficou mais ou menos. Em Y e em Z. Beleza, pessoal? Eu acho que a primeira parte era mais ou menos isso. Tá, agora nós temos um probleminha, que seria a inserção da carga, que seria no centro da nossa viga. E também mais um probleminha que faltou um travamento no centro da nossa alma. Agora nós precisamos utilizar de algumas ferramentas lá no part e meio que, vamos dizer assim, recortar um pouco a nossa viga. Eu vou começar utilizando uma ferramenta que é utilizada de datum plane. O datum plane, ele praticamente vai pegar uma área e eu vou colocar um deslocamento para dar pontos de referência onde eu quero fazer o corte. Eu acho que fazendo fica mais fácil de entender do que explicando. Então, eu selecionei o datum plane. Só lembrando, você tem que dar um clique aqui e ficar segurando um pouquinho para ele abrir essas opções, né? Eu venho aqui no datum, dou um clique, enter value, e podemos ver que a setinha já está para baixo, que é para onde eu quero fazer a minha parte de referência. Se eu quisesse para cima, eu daria um flip, mas eu quero para baixo. Só lembrando aqui, a nossa dimensão é 344.9. Eu vou fazer um datum com a metade, que seria 172, aqui, 172.45. Beleza? Era essa linha de referência que eu estava falando para vocês. Estão conseguindo ver? Essas linhas em amarelo, que ele criou uma área em volta do nosso desenho. A partir daí, eu venho aqui em Partition Face para criar partições do nosso desenho. Dou um clique, seguro um pouquinho e ele vai apresentar a opção Use Datum Plane. Então, nós viemos aqui, selecionamos o que vai ser cortado, no caso vai ser a alma. Damos um OK, um Enter e depois selecionamos o datum. E no caso, é essa linha amarela que nós criamos. Selecionamos ele também, os dois selecionados, Create Partition. Beleza, galera, aqui ó, foi criada uma partição na nossa alma. Isso não vai ter interferência no nosso resultado. Entretanto, nós vamos conseguir vir aqui nas nossas Boundary Conditions. Só voltando lá na Boundary Condition, vou fazer o processo aqui. Steps, Initial e BC. Para o meio da alma, nós estamos com o X e o RZ travado. No caso, deslocamento em X e rotação no eixo Z travado. Então,
é esse aqui. Damos 2 cliques, cancel aqui, damos 2 cliques, ticket. Ó, só fazendo de novo que eu acho que fiz meio errado. Temos 2 cliques, ele vai mostrar quais são os eixos que estão travados, e na região nós podemos dizer aqui em Picket, que nós aí selecionamos o que nós vamos travar. Lembrando, essas 8 já estão selecionadas. Para selecionar mais 2, que seriam no centro da aula, nós precisamos manter apertado Shift e selecionar elas. Beleza? Se a gente não manter apertado Shift e selecionar somente uma, aí ele vai apagar as outras 8 que a gente fez e aí retrabalha, tem que fazer de novo. Ok. Beleza? Foi aqui, pessoal. Vou dar uma pausazinha aqui, vou ver como vocês estão também, né? Porque eu estou aqui falando ainda. Tá indo aí, galera? Vocês estão conseguindo fazer alguma coisa aí? Tá rendendo algo? Pode falar aí, pode questionar. Se estiver indo muito rápido também. Tá beleza, velho. Tá da hora. Tranquilo, é mais uma introdução, Eduardo, mas só para ir um pouquinho. Mas beleza, então, não cheguei. Beleza, ok. Vou continuar então, galera. Nós fizemos bounds conditions, né, as condições de contorno. Agora falta só mais uma coisa que seria a nossa inserção de carga. E para isso também, talvez até tenha aqui no meio, vamos ver. Vamos fazer. E para isso eu também teria que criar um ponto aqui no centro da nossa viga. Eu vou utilizar uma outra ferramenta, no caso aqui. É também com Datum Plane, mas como eu não tenho uma área que eu posso fazer que nem eu fiz anteriormente, que eu selecionei e fiz o Datum para baixo, eu vou pegar esse aqui, clicar nesse, Create Datum Plane, a partir de direções. No caso, eu vou selecionar a direção X e Y, X e Y, que seriam na direção longitudinal da nossa viga, XY plane, e como a nossa viga tem 2.000 milímetros, eu vou colocar um offset de 1.000. E está feito o nosso datum plane no centro da viga. Beleza? Tranquilo também, fazemos o mesmo processo que foi feito anteriormente. Selecionamos toda a viga e o nosso datum plane. Pronto, está criado também. Agora viemos aqui. A partir disso, nós temos o nosso ponto de inserir a carga. Mas como eu falei antes, a carga não é inserida diretamente no step inicial. Ela é inserida no step posterior. Então temos que criar um novo step. Para isso, nós vemos aqui em step. Vamos deixar o nome step 1 mesmo. Aqui seria qual método numérico nós utilizaríamos para solucionar o nosso problema. Nesse caso, como uma coisa mais simples, nós vamos usar o Static General, que utiliza o método de Newton-Raphson para incrementar a carga. No caso, você tem que colocar um controle de deslocamento e um controle de força. No caso aqui, nós vamos inserir uma força. Então, Static General. Não precisa de descrição. Quantos incrementos? Isso aqui é quantos incrementos, quantos cálculos ele vai ter. Quando a gente coloca o número máximo de incrementos, quer dizer, tem uma força de 100 kN. Ele tem que fazer, ele vai colocando incremento, tipo, 0,5 kN. A viga se comportou de um jeito, mais 0,5, ela vai se comportando de outro. Ele vai sempre atualizando aquela equação que eu mostrei para vocês no começo. Tipo, tem uma força de 0,5 e a matriz de rigidez vai ser constante, né? Ela vai se alterando depois da classificação. Mas, enfim, a matriz de rigidez ela vai se atualizando, os deslocamentos vão se atualizando. Porque 0,5 de força, tem uma matriz de rigidez que nós colocamos as informações. O deslocamento vai se atualizando para que ocorra o equilíbrio.
E é mais ou menos isso, esse número máximo de incrementos. Algumas simulações podem ter, sei lá, 500 incrementos, outras 150. Eu falo para vocês fazerem uma análise inicial aí, talvez, como é Static General, colocar uns 500 incrementos. Quando a gente fala em increment size, seria qual a porcentagem da carga que a gente vai colocar em cada incremento. Se a gente colocar initial igual a 1, ele simplesmente vai inserir toda a carga de uma vez e não vai dar um... É bem provável que ele dê erro ou dê um resultado que não esteja muito de acordo com a realidade, porque não é isso que acontece, né? Quando a gente está fazendo a inserção de carga no laboratório, enfim, fazendo experimental. Então, eu costumo colocar aqui em 0,01, que seria 1% da carga no inicial. O mínimo, eu coloco o incremento mínimo que ele pode ter. Vamos supor, 1 elevado a menos 36 da carga que a gente está colocando. E o máximo, para não ter muitos pulos, vamos dizer assim, quando a gente for analisar, eu coloco 0,05, que seria o máximo. Ele começa com 1%. Depois ele coloca mais 5%, mais 5%, mais 5%. Então, esses seriam os nossos incrementos, tá bom? Como ele vai aplicar a carga na nossa viga. Beleza? Agora nós vamos aqui em loads. A nossa carga, ela é mecânica e ela é concentrada. Teriam outros tipos de carga, como momento, ou pressão, gravidade, algo do tipo. Mas no trabalho de hoje, que nós estamos desenvolvendo, vai ser uma força concentrada para simplificar, né, que o ensaio experimental que foi realizado. Vou dar um continue. Aqui o ponto que a gente criou, que seria no centro, selecionamos e damos um done. Pessoal, como está em Newton, eu vou colocar menos 250 mil newtons, ou no caso, menos 250 kilonewtons. 250, 1, 2, 3. Beleza? É um valor aleatório. É um valor que eu acho que está aqui próximo da realidade aí, que não sei, talvez você vê que suportaria, não sei. Enfim, eu vou colocar 250 mil newtons. Dou um ok. Beleza, ó, pessoal. A força está inserida aqui no centro da viga. Agora, está de acordo. Conseguimos desenvolver a nossa viga, conseguimos colocar todas as boundary conditions, já conseguimos colocar os materiais, colocar material, fizemos a viga, criamos as condições de apoio, as condições de contorno, desenhamos. É mais ou menos isso que seria a interface quando a gente mexe com Abacus. Algumas pessoas acham que não é tão intuitivo assim, eu já acho que é bem intuitivo, na verdade, o Abacus. Talvez no começo você pode se perder um pouquinho, mas com o tempo você vai se melhorando, sempre se achando, vamos dizer assim. Mas essa parte é isso. Criamos a viga, colocamos todos os vínculos necessários na viga, e agora, a última coisa antes da gente colocar para rodar é fazer a malha. Isso o software cria sozinho. Nós vamos aqui em cima, em um módulo, e selecionamos Mesh. Temos aqui no Seed Part Stance. Esse Seed Part Stance vai falar assim, qual é a dimensão do nosso elemento finito. Para esse caso, vou colocar 15, que vai ser a dimensão do nosso elemento finito. Damos um Apply, ele já calcula aqui. E embaixo dessa parte, do Seed Part Instance, nós selecionamos o Mesh Part Instance. No caso, ele vai criar a nossa malha. A malha de elementos finitos está criada. Só para mostrar a diferença para vocês, tá? Se eu fosse aqui, onde eu coloquei o 15, colocasse 40, ele vai deletar, é que ele está falando, vou deletar a malha que você já criou e eu vou criar outra por cima. Você dá um OK, fazemos a malha novamente, e você pode perceber que os elementos finitos ficaram bem mais grosseiros, vamos dizer assim, ficaram bem maior. Não que quanto menor a malha, com certeza o resultado vai ser melhor, mas aí você tem que fazer
uma sensibilidade. Você pega a viga que você está analisando, você simula na malha 25, não sei, é uma suposição. Uma viga simula na malha 30, apresentou um resultado. Aí simula na malha 25, apresentou um resultado. E assim vai para você verificar a sensibilidade de malha e ver qual resultado está se aproximando mais do seu experimental. Beleza? Vamos lá. 15. Ok. Malhada de novo. Malhada. Pessoal, mais uma última coisinha que eu acabei esquecendo de passar para vocês, mas é muito importante na hora de pegar os resultados. A gente vem aqui em sets, que é para criar pontos fixos na nossa viga, que quando nós vamos escolher os resultados, fica muito mais fácil. Por exemplo, deslocamento no centro do vão. A gente vai colocar um ponto ali no centro do vão, é quase igual um LVDT, que a gente vai colocar no centro do vão e ele vai medir. E aí a reação de apoio. A gente vai colocar 2 pontos nas extremidades inferiores da nossa viga. Então, eu vou fazer aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para entender. Apoio. Eu vou colocar primeiro. As reações de apoio que serão no eixo X, que serão no eixo Y, desculpa, são onde estão os 2 travamentos no eixo Y, que seria nas duas extremidades na parte inferior das vigas. Então, criamos esse set. Esse é o nosso set apoio. Um pontinho aqui na esquerda e um pontinho na direita, na extremidade da viga. Beleza. Agora criamos o set centro. Esse aqui nós podemos pegar esse ponto aqui do centro da viga inferior. Vamos andando. Beleza. Apoio nas extremidades e centro. Isso aqui é muito importante para facilitar muito depois que você já tiver feito o job. E vamos supor, eu não sei se alguém aqui vai fazer o curso de automatização em script, fica muito mais fácil também quando você tem o set definido para você colocar no seu código para coletar esses resultados. Porque existem estudos que levaram em consideração, não sei, 15, 20 mil vigas simuladas. E você ficar pegando o resultado de cada uma, ou mesmo fazer esse manual sem ter esse set, sem ter um código desenvolvido, é impossível praticamente, né? Mas, beleza, pessoal. Já está feita a malha, já está feito o assembly, já está feito tudo. O que a gente se propôs a fazer, que era essa viga aqui, já está feito. Agora, vamos executar. Vamos seguir a nossa listinha de tópicos e vamos executar a nossa viga. Para isso, nós vamos aqui embaixo, damos 2 cliques em Job, aí ele vai perguntar, qual job você quer rodar? No caso, seria qual model aqui eu quero rodar. Eu coloquei viga-int, introdução. Mas se eu quisesse criar outro módulo aqui, eu poderia também. Como só temos um módulo, vamos colocar, pode ser job 1 mesmo, o nome do nosso job. Continue. Aqui, pessoal, não costumo mexer em muita coisa. General, memory. Às vezes aqui, que dependendo da sua licença que você tiver do Abacus e de quantos processadores você tem livre, você pode colocar um processador múltiplo, que daria o resultado mais rápido. Ele fazia cálculos com múltiplos processadores. Daria um resultado mais rápido. Para você ver quantos processadores tem no seu computador, você pode dar um Ctrl-Shift-ESC. Em desempenho, e vai ter aqui, núcleos. No caso, tem 4 núcleos, mas nós poderíamos, em teoria, se a licença permitisse, utilizar 8 núcleos lógicos. No caso aqui, na nossa simulação, a gente só vai utilizar 2 mesmo. Levando isso em consideração, acho que eu até vou deixar a malha um pouquinho menos refinada, porque quanto mais refinada a malha, mais demora para fazer a simulação. Então, eu coloquei aqui a malha em 20 milímetros. Beleza, pessoal? Job criado, General, sem paralisação.
Vou dar um OK. Vamos lá, vamos com fé, que é a primeira vez também que eu vou rodar esse job aqui. Usualmente existe a mística de sempre que você for rodar um modelo pela primeira vez, vai dar errado. Então vamos ver o que vai dar errado hoje aqui. Submetemos. Após submeter, a gente vem aqui em Monitor. Ele meio que vai mostrar o que está acontecendo, como foi feito o incremento das cargas. Ele está vendo aqui, startou, complete, está analisando os dados, está tendo o input, né? Ele está recebendo os dados. E aqui, galera, por um milagre que aconteceu, ele foi de primeira. E lembra que eu falei para vocês, ó, o 0.05 é o incremento máximo que eu vou deixar para ele colocando de carga. E o elemento inicial, e o incremento inicial vai ser de 0.01. Então, o que quer dizer? Nesse primeiro incremento, ele colocou 0.01, ou 1% da carga. Depois, no step 2, no incremento 2, 2% da carga. E assim ele foi aumentando. Ó. Depois, 5, pulou para 34. Mais 5%, foi 39. Foi 39. Esse total time, barrinha frac, seria... Qual foi a porcentagem da carga total que foi inserida na viga até o momento? Bem, no caso aqui foi uma simulação bem rápida até, já até terminou, já chegou no 1 aqui, que seria o 100% da nossa simulação. Beleza, eu dou um dismiss aqui e vem um results. Vamos ver um negocinho aqui, enfim. Beleza, esse aqui é o nosso resultado que vai ser apresentado. Não está aparecendo nada por momento, mas quando nós vamos aqui na parte deformada da viga, como ela fica deformada após a inserção de carga, nós podemos ver como ela ficou, onde teve a concentração de tensão, que foi no ponto central, onde estava sendo inserida a carga, e nos apoios. Eu vou... Ó, às vezes acontece aqui, ó, pessoal, o desenho ele fica meio fugindo da realidade, assim, mas isso acontece por causa do aumento de escala dele. No caso aqui, ó, ele está 44 vezes maior do que o que realmente aconteceu. Se nós colocarmos aqui, ó, uniforme 5 vezes maior do que aconteceu, ele já volta um pouco mais para a realidade. Enfim, tudo depende muito do que você está analisando no final das contas. Pode ter deslocamentos muito mínimos e você quer analisar com 180, vamos supor. Uma escala 180 vezes maior, ele se deforma 180 vezes mais. Enfim, tudo depende do que você está analisando. Dá um OK aqui. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com esses números do jeito que está. Eu venho aqui em Viewport Annotation, venho em Legenda, eu tiro essa caixinha aqui, eu seleciono ela e coloco Fixed. Dou um OK. Ficou um pouquinho melhor para ver, então aqui não é tão grande assim também, mas enfim, ficou um pouquinho melhor para ver. Para verificar como foi o passo a passo, como foi o comportamento da nossa estrutura, nós podemos vir aqui, onde está esses quadrinhos, e ir passando de incremento por incremento. Então, quer dizer, no primeiro momento, ele colocou 1% da carga, e foi assim que a estrutura se comportou. Depois ele foi colocando, como as cargas eram baixas, ainda não apresentou uma diferença muito de comportamento, mas conforme vai aumentando as cargas, as tensões vão se espalhando. Essa tensão de Mises é a tensão IMPA. Então, quando você pega nos pontos vermelhos, vou passar um pouquinho para frente aqui, pontos que ficaram vermelhos, eles escoaram, chegaram à tensão de escoamento. E nesses pontos que ficaram vermelhos, eles chegaram à tensão de escoamento. Tanto aqui no caso dos apoios, quanto no caso de onde foi inserida a carga. E também no apoio da direita.
Não sei se vocês conseguiram chegar nesse resultado, pessoal. Não sei como que tá as coisas aí. Falem comigo. Tá tudo bem? Você tá indo? Mas assim, se for desenvolvido muito rápido, ou se você se perdeu no momento do curso também, talvez ficou para trás em algum momento, essa aula está sendo gravada, você vai poder tentar fazer ela novamente sozinho depois. Enfim, terão a oportunidade de rever, de verificar, pô, travei ali, não consegui. Acho que com a prática a gente vai conseguindo fazer assim, galera. Se pretende trabalhar com isso, não só acadêmico eu falo, mas o Abacus ele abre bastante leque, assim, tanto na parte profissional também, como trabalhar com perícias, entre outras coisas. Só um minutinho, gente. Beleza. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para a gente criar uns sets que seriam do nosso apoio e também um set que seria do centro da nossa viga. Para a gente pegar a reação de apoio e também para a gente pegar qual foi o deslocamento da viga central. A gente conseguiu um gráfico de carga e deslocamento. Mais uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar é que a gente pode vir aqui nas variáveis e não ficar somente na tensão. Essa aqui é a tensão que eu mostrei para vocês, como que está acontecendo, como que ela está se distribuindo. Mas também uma coisa muito interessante é vir aqui ó, no U, que é o deslocamento, e pegar o U2, que é o quanto a viga desceu, quanto a viga foi para baixo, vamos dizer assim, quanto ela se deslocou para baixo no vão central. Já que nos apoios, o deslocamento, em teoria, na prática é diferente, foi zero. Beleza? Podemos ver aqui as escalas em azul, que no caso seria o centro, onde foi que mais deslocou. Tem outras coisas também, assim, esse PE, que seria o Plastic Strain, como no nosso caso foi um elastoplástico perfeito, não vai ter quase nada, coisa insignificante. É muito interessante esse Plastic Strain quando a gente está trabalhando com concreto, porque a gente vê as deformações plásticas do concreto, então nós temos mais ou menos como saber onde começou as fissuras, para onde foram as fissuras, qual foi o modo de falha do concreto, se foi um cisalhamento, alguma diagonal principal, algo do tipo. Enfim, como eu disse, o Abacus tem 1001 aplicações. No caso de hoje, eu estou apresentando para vocês uma introduçãozinha de vigas metálicas. E beleza, vamos lá agora, como eu falei para vocês, dos sets. Create XYData, que é nesse XY aqui na esquerda de vocês, ou vocês podem vir aqui no XYData também. São duas maneiras para dar o mesmo caminho. E aí, nós vemos aqui, ó, ODB Field Output. Esse ODB, no caso, seria quando a gente roda o arquivo no Abacus, ele gera um ODB, que seria um arquivo de resultados, que é no caso, nosso seria viga, que foi o nome que nós demos para essa aula, viga.odb. Então, a gente vem ODB Field Output, dá um continue. Selecionamos os uniquinodal, que seriam somente alguns nós que foram selecionados, entendeu? E vemos aqui, uniquinodal. Primeiramente, vamos em Reaction Force, que seriam as reações de apoio no eixo Y. Vamos aqui, Reaction Force no eixo Y, elemento barra nodes. Primeiro selecionamos qual é a nossa variável, depois nós vamos para os elementos, para os nós que nós criamos o set. Então vamos aqui, elemento barra node e node set. No caso, nós criamos apoios nas duas extremidades que vão nos dar as respostas de reaction force no eixo Y, no eixo 2. Damos um save. Okay. Salvou. É só esse aqui, não tinha visto ainda, até legal de ver. Mas enfim, quando a gente dá um save, ele vai falar esse as is, que
é para salvar do jeito que está. As reações de apoio naquele ponto, sem fazer nada. Se nós selecionarmos esse ABS, ele tiraria o módulo, ou aqui o cosseno o cosseno dos resultados foram apresentados. Enfim, N coisas. Mas a gente quer o resultado meio que cru, assim, como ele foi dado. Voltamos aqui em variáveis, já temos as variáveis de reação de apoio. Vamos agora em deslocamento. O 2, que é o nosso deslocamento no eixo Y. Selecionamos elementos e nós. E o centro, que é onde a gente colocou na parte inferior da viga, aquele nó. Que fica muito mais fácil. Um outro jeito de fazer isso seria vir aqui, ó. Pick from viewport. Aí nós teríamos que vir aqui e selecionar um ponto. Só que, se você for fazer isso, vamos supor, 10 vezes, e dependendo do modelo, você seleciona um ponto diferente do outro. Aí fica um resultado talvez mascarado ou diferente, você não vai estar analisando a mesma coisa, pode acontecer. Então, por isso que é interessante criar um set apoio, por isso que é interessante criar um set centro. Então, novamente, selecionamos a nossa variável U2, que seria o deslocamento em Y, e no ponto centro, que seria no meio do nosso vão, na parte inferior. Save as is. Vamos ver o que deu aqui. Não sei por que não foi na primeira vez, na segunda vez foi. Temos já quais foram nossas reações de apoio e temos também qual foi o nosso deslocamento no centro do vão. Para conseguir agora trabalhar com essas informações, vamos em Operate on XY Data. Aqui, ele até salvou 2 vezes. Por algum motivo, ele colocou 2 vezes o 2, mas é o mesmo. Enfim. Primeiramente, nós somamos as duas reações de apoio. Aqui a reação 1, nó 3, e a reação 2, nó 6. Damos um sum, somamos tudo e dividimos por 1000, porque aqui ela está em newtons. Então, nós criamos em kilonewtons nosso resultado. Fizemos um cálculo matemático ali, né? Simplesmente somamos as duas coisas e dividimos por 1000. É umas funções matemáticas dentro do Abacus mesmo. Beleza. Está somado. Está criada aqui a nossa soma, que seria a reação nos 2 pontos. Damos um clear expression. Para fazer o nosso gráfico agora de carga de deslocamentos, viemos aqui em combine, para combinar as informações. Apertamos menos primeiro, porque o 2 ele sai negativo, porque está indo para baixo. Então, o 2 sai negativo na nossa resposta aqui no Abacus. Selecionamos o 2, ele foi aqui, ó, ele entrou na nossa conta. Depois, selecionamos o XY Data, que seria a somatória de nossas reações de apoio. Save as, vai dar o XY Data 2, você pode colocar outro nome. E aqui já temos nosso gráfico de força por deslocamento. Usualmente é muito utilizado para você validar modelos numéricos, modelos experimentais, a partir do numérico. E assim, programando, você consegue, talvez, pegar várias curvas de força de deslocamento de várias situações diferentes. Para passar isso para o Excel, nós só precisamos ir aqui em Plugin, Tools e Excel Utilities. Passar o XY Data 2. E ele já gera o nosso Excel. Já sai todos os valores em Excel. Se você for trabalhar com Origin, se você for trabalhar com alguma outra coisa, algum outro programa de fazer gráfico, os dados você já tem aqui. E ele sai, ó. No deslocamento 0.3, tinha 35 kN aplicado. No deslocamento, na verdade, a reação de apoio foi 35 kN ali. Enfim.
no deslocamento 4,250, que foi o total que nós chegamos. Não salvar, simplesmente mostrando para vocês. Beleza, pessoal. Assim, analisar resultados, eu acho que verificar qual que é a tensão, no caso do aço, tensão de escoamento, quais foram os pontos que atingiu a tensão de escoamento, é muito interessante. Você vê como está sendo o comportamento estrutural. E, assim, como eu falei, você pode utilizar esse software para mil e uma coisas. Vamos supor, fazer a perícia de talvez alguma viga que falhou e você vai conseguir, simulando as condições de contorno dela e as cargas que estão inseridas nela, você vai verificar, ela pode ter falhado por causa disso, porque o modelo numérico está apontando que houve uma concentração de tensões em tal ponto. Você vai poder fazer alguma coisa assim, mais voltada para o profissional, não somente para o acadêmico. E dentre tantas outras coisas, antes de fazer projeto. Uma vez já tem um comentário que tinha se não me engano, foi uma parede tirantada, que poderia acontecer de ter tração numa parte do concreto e a construtora estava com medo, porque naquele ponto, se tivesse aquele tanto de tração, poderia misturar além do previsto, poderia acontecer algum problema. Enfim, é uma área bem específica, é uma área que poucas pessoas trabalham, mas é muito interessante. Enfim, eu particularmente acho que, além de analisar os resultados, a gente também tem que saber apresentar os resultados. E eu gosto muito de deixar as imagens um pouco mais limpas, né? E com uma qualidade boa. Por isso eu venho aqui em Viewport, usualmente. Viewport, Annotation Options, que nem eu vi aquela vez. Viewport, Annotation Options. E você vê que está tudo ligado esse aqui. Eu dou um set ao off e deixo só a legenda, que seria essa parte aqui. Dou um OK. Já ficou um pouco menos poluído, vamos dizer assim, a nossa visão. Posiciona mais ou menos a viga aqui. Eu não sei se eu lembro onde que coloca o... Eu não vou lembrar onde coloca o fundo branco. Mas depois eu dou uma olhadinha e passo para vocês, caso vocês tiverem interesse. Que também é bem interessante para... Acho que aqui... É ali em Graphic Options, ali. No View Aonde? mesmo. No View, Graphic Options. Graphic Options. Aí aqui, né? Isso. Aí a gente pode colocar o fundo branco também. Vai ficar um pouquinho mais bonito na hora que a gente for, não sei, apresentar num trabalho ou num artigo acadêmico, N coisas. Aí, pessoal, beleza? Você posiciona a viga mais ou menos onde você quer deixar, pode colocar de diversas maneiras, né? Pode renderizar também. Render Shell Thickness. Pode renderizar ela. Nesse caso aqui, já em outra opção, que é nos resultados, seria no All Display Options. Você vem em Render Shell Thickness. Beleza. Ao invés de você tirar uma foto, que usualmente fazem, ou algo, tirar uma foto, o Abacus ele consegue tirar uma foto dele mesmo, vamos dizer assim. E só que não fica numa resolução muito interessante. Eu particularmente gosto de vir aqui e imprimir. Estou aqui na impressora, entre aspas, né? Vou em File, coloco em PNG e coloco as configurações que eu quero, na verdade, até onde as configurações que o Abacus vai, que seriam 4096, esse aqui seriam os pixels. E essa é, até onde eu sei, né, são as imagens de melhor qualidade que a gente consegue fazer e trabalhabilidade também. Teria como você colocar o SVG, que seria uma imagem vetorizada, só que eu tentei utilizar uma vez e eu particularmente não gostei muito, achei meio complicado de trabalhar com SVG do próprio Abacus. Então, eu utilizo assim. Aí eu coloco, não sei, liga 0. Vou salvar com esse nome, eu vou salvar no nosso mini curso, ok. E só para eu ir lá já. Dá um ok.
Beleza. Agora a gente vem aqui, onde a gente colocou para salvar. Vai estar a fotinha da nossa viga. Vocês podem ver que ela ficou com uma qualidade boa para ser inserida no artigo, para ser inserida em algum documento em Word, enfim. Ficou com uma qualidade um pouquinho melhor. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante que eu podia passar para vocês. Ah, tem isso aqui também, galera, que é interessante para despoluir um pouquinho mais ainda a visão. E nem aqui está aparecendo a malha que foi utilizada, né? A gente vinha aqui, naquele mesmo lugar de colocar a escala, visible edges, seriam as... Como que eu posso falar? As linhas visíveis, as divisórias visíveis. E aí, quando a gente coloca free edges, ele some praticamente todas as linhas, só deixa aqui no contorno da mesa, da alma. A gente pode colocar no edges, mas eu prefiro com free edges. E aí dá até para você ver um pouco melhor o comportamento da viga, ou quando você for querer demonstrar no passo a passo também. Pessoal, acho que era mais ou menos isso que eu ia passar para vocês hoje. Seria como fazer as condições de contorno, como colocar o material, mais um curso introdutório mesmo no Abacus. Passei um pouquinho para vocês também ali como pegar uma imagem um pouquinho mais trabalhada, vamos dizer assim, né? Porque essa é uma ferramenta que poucas pessoas sabem, na verdade, não é muito utilizada, e dá um up no trabalho de vocês, dá um up no qualquer trabalho, né? Numa perícia, num artigo, dá um up, mostra que você está fazendo uma coisa ali um pouco mais fina, uma análise um pouco mais fina. Vou parar a apresentação aqui. Gostaria de saber se ficaram com muitas dúvidas, imagino que ficaram com algumas, mas qualquer coisa também, se alguma parte foi muito difícil de entender, ou eu fui muito rápido em alguma parte, a gente pode combinar um outro horário, fazer um meet, a gente desenvolvendo junto o trabalho. Enfim, eu fico à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida ainda. Caso contrário, se estiver tranquilo, eu vou encerrando por aqui o curso hoje, o mini curso. Espero que tenha conseguido contribuir alguma coisa aí na formação de vocês, ensinado alguma coisinha. O Abacus é que nem eu falei no começo, galera, é prática. Vocês vão praticando, talvez pegue essa videoaula, depois tenta um pouquinho mais nerd, caso não tenham conseguido desenvolver comigo. Fazer vocês também, ir desenvolvendo vocês. E o Eduardo mesmo é um cara que começou a mexer no Abacus um tempo atrás, hoje já manja pra caramba de Abacus, já sabe fazer concreto, sabe fazer aço, enfim. Pessoal, estou à disposição, tá? Manda um e-mail, ou pode entrar em contato com o professor CH, para ele passar meu número, estou à disposição de vocês, tá bom? Do mais, se não tiver nenhuma dúvida, se não tiver nada do tipo, eu vou encerrando o curso por aqui. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado, tá? Por vocês participarem do mini curso aqui com a gente, por participarem também do CBEM, que está sendo aqui nosso primeiro congresso. É uma alegria muito grande, na verdade, a gente fazer aqui começar, né, o primeiro congresso de culturas mistas. Mas, enfim, vou encerrando, pessoal. Uma boa noite a todos, tá bom? E amanhã tem mais CBEM, amanhã tem mais palestra e mais uma segunda parte aí que vai ser um pouquinho mais aprofundada nas nossas análises. Vamos partir desse modelo que a gente começou hoje, tá? Boa noite, pessoal. Um abraço.